Capítulo 10. A raiva e o amor. A raiva e o amor. Os dois sentimentos estão mais diretamente relacionados do que a maioria de nós quer admitir. Nós enraivecemos-nos com as pessoas que amamos. O leitor pode estar surpreendido por encontrar um capítulo sobre raiva num livro sobre amor. Mas a verdade é que muitas vezes sentimos raiva e amor ao mesmo tempo. A raiva é a emoção mais perturbadora na vida de uma família. Pode conduzir a conflitos matrimoniais e a abusos físicos e verbais nas crianças. A raiva mal gerida está na raiz da maior parte dos problemas na sociedade. Contudo, temos de ter consciência que a raiva ocupa um lugar positivo nas nossas vidas, na educação dos nossos filhos. Nem toda a raiva é má. Pode sentir raiva porque deseja justiça e cuidados para o bem-estar de alguém, incluindo o dos seus filhos. O objetivo derradeiro e mais correto da raiva é motivar-nos a tomar medidas e corrigir o mal. Assim, mães zangadas formaram o MADD, Mothers Against Drunk Drivers, a fim de tentar pôr termo a este flagelo das nossas autoestradas, na América. A organização foi fundada depois de uma mulher ter canalizado de uma forma positiva a sua raiva pela morte da sua bebê às mãos de um condutor embriagado, fazendo um lobby para leis mais duras contra condutores embriagados. No entanto, é muito mais vulgar assistirmos a situações em que a raiva causa mais problemas do que os resolve. Enquanto emoção, a raiva nem sempre é expressada pelas razões corretas. Ela torna-se frequentemente irracional e nós não a conseguimos controlar. A raiva é que nos controla a nós. No calor da raiva, as pessoas perdem muitas vezes a razão e adotam ações destrutivas que, na verdade, tornam as coisas piores. Além disso, nem sempre avaliamos devidamente qual o maior direito para nós próprios e para os outros, ou então procuramos corrigir erros de formas egoístas. Uma ameaça ao bem-estar do seu filho. A raiva é uma emoção pouco compreendida. A razão por que a sentimos, a forma como a exprimimos e como podemos mudar a maneira como lidamos com as nossas frustrações. Se nós, enquanto pais, não soubermos o que é a raiva e como lidar com ela de forma adequada, não seremos capazes de ensinar aos nossos filhos o que fazer enquanto estão zangados. Sim, quando, porque todos nós, pais e filhos, nos zangamos todos os dias. O leitor pode surpreender-se ao saber que a principal ameaça de vida do seu filho é a raiva dele ou dela. Se o seu filho não souber lidar com a raiva, isso pode provocar-lhe danos ou até destruí-lo. Esta falta de capacidade para lidar com a raiva está relacionada com todos os problemas, presentes ou futuros, que o seu filho tenha, desde más notas a relações pessoais destruídas, passando até por um possível suicídio. É fundamental que faça tudo o que puder para proteger o seu filho agora e no futuro. Contudo, a boa notícia é que se o seu filho aprender a gerir bem a raiva, ele terá uma grande vantagem na vida. A maioria dos problemas da vida serão desviados e o seu filho será mais capaz de utilizar a raiva em sua própria vantagem, em vez de a deixar funcionar contra ele. Os adultos e a raiva. Igualmente importante, nós, pais, temos de aprender a lidar com a nossa própria raiva quando reagimos aos nossos filhos. Poucos são os adultos que dominam formas adequadas de lidar com a raiva. Uma das razões para isso acontecer é que a maior parte da raiva é exprimida subconscientemente, abaixo do nível da nossa consciência. Outra razão é que poucos adultos fizeram a transição de meios imaturos para maduros de lidar com a raiva. Habitualmente, isto afeta a forma como lidamos com o cônjuge e as crianças. Vejamos como os Jackson lidam com a raiva. Depois de um dia de trabalho, um Jeff Jackson, cansado, está a ver televisão no escritório. Uma Ellen, cansada, está a lavar a louça. Nenhum deles é feliz com o outro. O Júnior entra e pede à mãe biscoitos. Ela não está com disposição para dar biscoitos e diz-lhe: Tu não acabaste o jantar e por isso não vais comer mais nada. Sentindo que a causa está perdida, Júnior vai ao escritório, onde encontra uma tablete de chocolate. O pai pergunta-lhe: O que estás a fazer? Ouviste a tua mãe, nada de doces. Júnior sai da sala, mas volta 5 minutos depois a brincar com a bola de basquetebol. Posso ir à casa do Bobby? Não, não podes ir à casa do Bobby, responde o pai bruscamente. Não acabaste de fazer os trabalhos de casa e para de brincar com a bola. Júnior pega na bola e sai.
5 minutos depois ele está de volta, desta vez a bater a bola no chão da cozinha. Mãe, preciso de um livro para acabar o meu trabalho de casa e não trouxe o meu. O Bobby tem um. Posso ir à casa dele pedir-lhe o livro emprestado? Nesse momento, a bola de basquetebol bate na mesa, deitando uma chávena ao chão. Ao ouvir o barulho, Jeff salta do sofá direito à cozinha. Eu disse para parares de brincar com a bola! Agarra a mão de Júnior e arrasta-a para o escritório, onde começa a bater-lhe no rabiosco, gritando: Quantas vezes tenho de dizer? Tu vais aprender a dar-me atenção! Ellen está na cozinha a chorar. Ela grita: Para, tu vais matá-lo! Quando Jeff para, Junior corre para o quarto a chorar. O pai atira-se de novo para o sofá e fica a olhar fixamente para a televisão. A mãe vai para o quarto e chora. A raiva da família não serviu um objetivo construtivo. Muitas emoções redemoinhavam neste lar e todas as pessoas estavam zangadas. A mãe estava zangada com o pai por não a ajudar com a louça. O pai estava zangado com o Júnior por este ter desobedecido as regras da casa relativamente ao basquetebol. E o Júnior era o mais zangado de todos, porque a disciplina que o pai lhe aplicou tinha sido demais para o seu crime. A mãe também estava zangada com as ações do marido relativamente ao Júnior. Nada ficou resolvido. Tudo ficou pior. Ainda estamos para ver o que o Júnior vai fazer com a sua raiva. Mesmo que ele aparente obediência à superfície e haja como se tudo estivesse bem, pode ter a certeza de que a raiva dele virá ao de cima mais tarde no seu comportamento. Imaginemos agora esta cena com uma resposta diferente à raiva. Cedo, depois do jantar, Ellen para de lavar a louça e vai se sentar no sofá junto de Jeff, falando a principal linguagem do amor dele no momento e depois dizendo-lhe: Tenho um problema. Sinto-me bastante zangada neste momento, mas não te preocupes, eu não te vou atacar. Apenas preciso da tua ajuda para resolver o meu problema. Esta é uma boa altura para falarmos ou preferes esperar até que o programa acabe? Depois, ela poderá voltar para a cozinha ou ir para outra divisão da casa e ler um livro durante algum tempo. Quando eles chegam a falar, Ellen partilha calmamente com Jeff o seu sentimento de injustiça por ele não a ajudar na arrumação da cozinha, especialmente porque ela também trabalhou o dia inteiro e depois ainda fez o jantar. Ela diz-lhe que espera mais dele e pede-lhe que ele faça um hábito no futuro de ajudá-la. Se Ellen e Jeff tivessem tido esta conversa, o pedido de Junior para comer biscoitos talvez tivesse recebido uma reação diferente. Quando o Júnior bateu com a bola no chão da cozinha pela segunda vez, o pai podia ter entrado e tirado a bola das mãos do filho, falado a principal linguagem do amor de Júnior durante os momentos, explicando-lhe que estava a ser desobediente e a dizer-lhe que a bola seria fechada no porta-bagagens do carro do pai durante os 2 dias seguintes. Depois, ele poderia ter voltado a falar a principal linguagem do amor do filho. Que situação diferente se teria vivido naquele lar? Os pais que não aprenderam a controlar a sua própria raiva não têm grandes probabilidades de treinar os seus filhos a fazê-lo. Apesar disso, este tipo de treino é essencial para o bem-estar das crianças e da sociedade. Se o leitor nunca aprendeu a gerir a sua própria raiva, recomendamos-lhe vivamente que obtenha ajuda nesta área a fim de ser capaz de ensinar os seus filhos através do exemplo e da palavra a melhor forma de lidar com a raiva deles. Treinar o caráter. A forma como o seu filho aprende a lidar com a raiva terá enorme influência no desenvolvimento da sua integridade pessoal, um dos mais importantes aspectos do caráter. Treine o seu filho a gerir adequadamente a raiva e então ele será capaz de desenvolver bom caráter e forte integridade. Contudo, se a criança não for ensinada a lidar com a raiva de forma madura, ela terá sempre bolsas de imaturidade no seu caráter, isto é, no sistema de valores, de ética e de moral pessoais dela. Tal imaturidade manifestar-se-á sob a forma de falta de integridade. Tal falta afetará de forma crítica o desenvolvimento espiritual da criança. Quanto menos capaz uma criança for de lidar bem com a raiva, mais antagonista será a sua atitude face à autoridade, incluindo a autoridade superior, espiritual, de Deus. A maneira imatura de uma criança a lidar com a raiva é uma das principais razões pela qual ela rejeitará os valores espirituais dos pais. No entanto, a boa notícia é que, quando nós pais fazemos o nosso trabalho de treinar os nossos filhos a gerir a raiva, vê-los-emos prosperar na vida.
Tome consciência de que a raiva por si só constitui uma reação humana normal. Não é boa nem má. O problema não se encontra na raiva, mas sim na forma como ela é gerida. Pode ter resultados benéficos se nos der energia e motivação para tomarmos ação, quando, de outra forma, permaneceríamos em silêncio. Lembramo-nos de Jill, uma adolescente envergonhada de 14 anos que tinha pavor de confrontações e de conflitos. Ela é verdadeiramente alguém que adora agradar às pessoas e estava em apuros na aula de História, onde o professor tinha o hábito de ridicularizar todos os credos, especialmente o cristão. Com frequência ele expunha ao ridículo cristãos famosos que Jill admirava. Enquanto cristã, ao princípio Jill sentiu-se confusa pelo antagonismo do professor e mais tarde até começou a questionar a sua própria fé. Foi então que, pelo meio do ano letivo, o professor fez um comentário cáustico sobre os filhos dos pastores. Uma das amigas de Jill era filha de um pastor e isto deixou-a zangada. Na verdade, ela ficou furiosa. Nessa noite, ela ligou a alguns outros colegas cristãos da sua turma e apresentou-lhes um plano, no qual eles concordaram em participar. Da vez seguinte que o professor começou com os seus comentários humilhantes, estes alunos levantaram a voz, embora de forma respeitosa. Disseram ao professor que os comentários dele eram ofensivos. A sua primeira reação foi tentar ridicularizar esses jovens, mas depressa percebeu quão pateta estava a ser e mudou de assunto. Durante o resto do ano letivo, ele não voltou a fazer qualquer comentário depreciativo sobre crenças religiosas. Jill tinha utilizado a sua raiva de uma forma construtiva para educar o professor e para proteger a liberdade pessoal dela. Ajudar crianças zangadas a lidar com reações passivas agressivas. Infelizmente, a maioria das pessoas não gera a sua raiva tão bem quanto Jill. Uma forma mais vulgar e destrutiva de lidar com a raiva chama-se comportamento passivo-agressivo. O comportamento passivo-agressivo é uma expressão de raiva que se virava indiretamente contra uma pessoa ou grupo, ou passivamente. É uma determinação subconsciente em fazer exatamente o oposto do que uma figura de autoridade deseja. Uma figura de autoridade pode ser um pai, um professor, um ministro, um patrão, um polícia, as leis, as normas sociais, qualquer pessoa ou sistema de valores que representem autoridade. Claro que para uma criança ou um adolescente as principais figuras de autoridade são os pais. Chuck, de 15 anos, é inteligente, não tem problemas de aprendizagem e é capaz de ter boas notas. A maioria das noites leva os livros para casa e faz os trabalhos de casa. Mas está zangado com os pais e por isso traz para casa notas francamente abaixo das suas potencialidades. Os pais sentem-se frustrados. O comportamento dele é uma reação passiva-agressiva clássica. Reconhecer um comportamento passivo-agressivo. Há várias maneiras de os pais decidirem se estão a lidar com um comportamento passivo-agressivo e a sua identificação correta é importante, uma vez que há muitas mais razões para problemas comportamentais. Em primeiro lugar, o comportamento passivo-agressivo não faz qualquer sentido. Isto era seguramente verdade no caso de Chuck. Com a capacidade dele e trabalho, as suas notas fracas eram deveras difíceis de entender. Em segundo lugar, pode suspeitar de um comportamento passivo-agressivo quando nada do que faz para o corrigir resulta. Uma vez que o objetivo do comportamento passivo-agressivo é aborrecer a figura da autoridade, não importa o tipo de ação que essa figura de autoridade adote, não fará qualquer diferença. Nada do que os pais ou professores de Chuck faziam levava à melhoria das notas. Eles ajudavam-no com os trabalhos de casa, prometiam recompensá-lo se ele tivesse notas melhores e até tentaram o caminho do castigo. Cada novo método utilizado parecia melhorar ligeiramente a situação, mas com o passar do tempo, nada resultava. É por esta razão que o comportamento passivo-agressivo é tão difícil de gerir. No seu subconsciente, Chuck estava a assegurar-se de que nada resultaria uma vez que o objetivo subjacente era aborrecer as figuras de autoridade. Em terceiro lugar, apesar de o objetivo deste tipo de comportamento ser levar à frustração as figuras de autoridade, a pessoa que se comporta desta maneira é aquela que será, em última instância, derrotada e cujo futuro e relacionamentos seriam seriamente afetados. O comportamento passivo-agressivo durante os anos intermédios da adolescência.
Existe apenas uma fase da vida em que o comportamento passivo-agressivo é considerado normal, nos primeiros anos da adolescência, quando a criança tem entre 13 e 15 anos. Apenas pode ser considerado normal se não prejudicar ninguém. É essencial que a criança aprenda a lidar com a raiva de uma forma madura e acabe por sair dessa fase passiva-agressiva. Se não o fizer, tal comportamento tornar-se-á um aspecto permanente do seu caráter e personalidade para toda a vida, utilizando contra empregados, cônjuges, filhos e amigos. Quando nós pais éramos novos, séculos atrás, dizem os nossos filhos, as maneiras que nós encontrávamos para demonstrar tal comportamento eram limitadas. Um adolescente poderia arranjar a maneira de pôr em cima do celeiro a vaca do agricultor Brown ou virar do avesso o anexo. Na cidade, alguns rapazes formavam por vezes equipas para desmontar um Volkswagen e voltar a montá-lo no quarto do dono. Os adolescentes de hoje dispõem de muitas mais opções para exibir um comportamento passivo-agressivo e algumas delas são perigosas. Drogas, violência, fumar erva, crime, atividade sexual resultante em doenças venéreas ou em gravidez não desejada, fracasso escolar e suicídio. Com frequência, quando os adolescentes saem desta fase, danos sérios já foram feitos às suas vidas. Enquanto pais, precisamos de distinguir entre comportamento passivo-agressivo e inconsequente daquele que é anormal e danoso. Por exemplo, enfeitar árvores ou quintais com papel higiênico é um escape normal durante uma fase adolescente passiva-agressiva. Um quarto desarrumado pode ser exasperante, mas não é prejudicial. Atividade física vigorosa também pode ajudar os adolescentes a satisfazer o seu desejo de excitação e de perigo. Nesta fase, os adolescentes podem ser ajudados através do envolvimento em escalada, praticar rapel, provas de BTT e desportos de equipa ou individuais. Ao procurar ajudar os seus adolescentes nesta fase, lembre-se que o seu objetivo é treiná-los a gerir a raiva até eles atingirem os 17 anos de idade. Eles não podem abandonar a fase passiva-agressiva sem aprenderem outras formas mais maduras e mais aceitáveis para substituir o comportamento anterior. Uma vez que muitas pessoas nunca saem desta fase da sua vida, é muito vulgar encontrar comportamento passivo-agressivo em adultos. A maioria das pessoas não compreende a raiva nem as formas como ela pode ser gerida. Muitos pais cometeram o erro trágico de pensar que todo o tipo de raiva é errado e que os filhos devem ser castigados por isso. Esta abordagem não funciona. Ela não treina as crianças a lidar com a raiva de maneiras construtivas. Por conseguinte, elas transportam-na consigo até a idade adulta, tal como os pais fizeram antes deles. O comportamento passivo-agressivo é a principal razão de fracasso na faculdade. É uma causa comum de problemas com patrões e é frequentemente praticado contra cônjuges durante problemas conjugais. Uma vez que o comportamento passivo-agressivo é a origem escondida da maior parte das piores dificuldades da vida, nós, enquanto pais, devemos treinar as nossas crianças e os nossos adolescentes a gerir a raiva de forma correta. Não podemos fazer isso através de castigos. Ensinar cedo a reação correta. Naturalmente que o leitor não pode esperar até a adolescência para ensinar os seus filhos como gerir a raiva. Tem de começar quando eles são ainda muito novos, embora não possa contar que eles sejam capazes de lidar com a raiva com algum nível de maturidade antes dos 6 ou 7 anos de idade. A gestão da raiva é a parte mais difícil da educação, porque as crianças são limitadas nas maneiras como a exprimem. Elas têm apenas duas opções, a expressão verbal ou a comportamental, e ambas são difíceis para os pais gerirem. Os pais têm dificuldade em compreender que a raiva tem de ser exteriorizada de alguma forma, que não pode ser completamente contida. Como resultado disso, muitos pais reagem às expressões de raiva dos filhos de maneiras erradas e destrutivas. Ao considerar as duas opções possíveis, reconheça que é preferível para o seu filho exprimir a raiva verbalmente do que através do comportamento. Quando o seu filho ventila a raiva dele através de palavras, é capaz de o treinar na direção de uma gestão madura dessa raiva. Quer evitar que um comportamento passivo-agressivo ganhe raízes no seu filho. A primeira e mais importante maneira de o fazer é manter o depósito de amor emocional dele cheio de amor incondicional. A principal razão para a raiva e o mau comportamento é um depósito de amor vazio.
Fale clara e regularmente a linguagem do amor do seu filho. E estará a encher o depósito e assim evitar que um comportamento passivo-agressivo se instale. Quando esse depósito de amor está cheio, a criança não está sob pressão para demonstrar a sua infelicidade, perguntando através do comportamento: Tu amas-me? A criança cujo depósito de amor está vazio é compelida a fazer a mesma pergunta através do mau comportamento. Claro que um depósito de amor vazio não é a única causa para o mau comportamento ou a raiva, mas é a mais comum. Em seguida, tome consciência que os seus filhos não têm defesas contra a raiva parental. Quando despeja a sua raiva para cima do seu filho, vai diretamente para o interior dele. Se fizer isto com frequência, toda esta raiva contida manifestar-se-á provavelmente como um comportamento passivo-agressivo. Escute-o com calma. Deixe-o exprimir a sua raiva verbalmente. Pode não ser agradável ouvir, mas é preferível a ele fazer uma birra e comportar-se mal. Infelizmente, quando as crianças verbalizam a sua raiva, a maioria dos pais fica ainda com mais raiva do que as próprias crianças e dizem algo como: Como te atreves a falar assim comigo? Eu não quero voltar a ouvir-te falar assim comigo, estás a entender? Nesse momento, a criança tem apenas duas opções: obedecer e não exprimir raiva verbalmente, ou desobedecer. Entre a espada e a parede. Permita expressões verbais de raiva. Caros pais, colegas, esta forma de lidar com as crianças não é sempre fácil de aceitar. Permitir que uma criança exprima verbalmente raiva parece permissividade, mas na verdade não é. Lembrem-se que as crianças de todas as idades exprimem naturalmente a sua raiva de formas imaturas. Não pode treiná-las a exprimir raiva de formas maduras simplesmente por se aborrecer com elas e forçá-las a parar de descarregar a raiva que estão a sentir. Se fizer isso, a raiva delas será suprimida em demasia e o resultado será um comportamento passivo-agressivo. Se pretende treinar os seus filhos a gerir a raiva de uma forma madura, tem de permitir que eles a exprimam verbalmente, por muito desagradável que isso possa ser. Permita que eles exprimam verbalmente a raiva e poderá assim conduzi-los na subida dos degraus da escada da raiva. Lembre-se, toda a raiva tem de ser exteriorizada, quer verbal, quer comportamentalmente. Se não permitir que seja verbalmente, o comportamento passivo-agressivo virá a seguir. Quando o seu filho fala com raiva, isso não significa que está a faltar-lhe ao respeito. Para determinar se trata de falta de respeito, pergunte a si próprio: qual é a atitude dele ou dela relativamente à minha autoridade a maioria das vezes? A maioria das crianças tem respeito aos progenitores, 90% das vezes. Se isto for verdade no caso do seu filho, e agora ele está a utilizar uma raiva verbal contra si a propósito de uma determinada situação, isto é precisamente o que quer que aconteça, porque uma vez que o seu filho deite fora os sentimentos de raiva, estará então numa excelente posição para o treinar. Não é injusto, interrogar-se ao leitor, esperar que eu me sinta agradecido por a minha filha exprimir verbalmente a sua raiva e depois eu ter de me controlar? Nós reconhecemos que não é fácil. No entanto, se comportar desta forma, estará a forçar-se a si próprio a amadurecer e estará a poupar a si e à sua família alguns dos piores problemas da vida mais tarde. E as crianças que verbalizam a raiva a maior parte das vezes, mesmo quando não estão aborrecidas com alguma coisa ou alguém? Poderá o leitor interrogar-se. É verdade, algumas crianças exprimem raiva para manipular os pais e conseguirem o que querem, e isso é inaceitável. Expressões verbais de raiva motivadas pelo desejo de aborrecer e magoar os outros são inapropriadas e devem ser corrigidas. Lide com tais palavras como se de um mau comportamento se tratasse. Mas ao corrigi-las, pratique os parâmetros parentais básicos. Seja agradável, mas firme. Isto pode parecer confuso, mas permitir que o seu filho transfira verbalmente para si a raiva dele, quando ele está aborrecido com determinado problema, dar-lhe-á uma oportunidade para o treinar, tal como veremos adiante. Certifique-se de que, quando o seu filho exprime raiva verbalmente, se controla. Obviamente que se ele está a descarregar a sua raiva por nenhuma razão aparente ou simplesmente com o propósito de o manipular, isto é um comportamento inaceitável e deve ser tratado como qualquer tipo de mau comportamento. Contudo, mesmo no caso de uma descarga inaceitável,
Recorra à disciplina adequada, sem descarregar a sua raiva no seu filho. Permaneça sempre agradável, mas firme. Tempo para treinar. Lembre-se, quando uma criança traz até si sentimentos normais e ocasionais de raiva, também está a oferecer-se para ser treinada. Assim, não comece a treiná-la, até que os dois se tenham acalmado e tenham recuperado algum sentimento de bem-estar. Não espere, no entanto, demasiado tempo, ou perderá a oportunidade de construir algo positivo sobre o que aconteceu. Logo que as coisas fiquem estáveis entre vós, sentem-se e façam 3 coisas. Cada uma delas ajudará o seu filho a lidar com a raiva de uma maneira positiva. 1. Diga-lhe que não a vai condenar. Especialmente no caso de a criança ser bastante receptiva à autoridade, ela poderá sentir-se culpada pelo que fez. Se não lhe disser que não a vai condenar, ela poderá nunca mais voltar a exprimir a raiva que sente. Se ela não voltar a exprimir os seus sentimentos, não terá oportunidade de o ajudar a subir a escala da raiva. Parte do treino implica fazê-lo saber que o aceita como pessoa e que vai sempre querer saber como ele se sente, se está feliz, triste ou zangado. 2. Elogie o seu filho pelas coisas que ele ou ela fizeram bem. Pode dizer-lhe: tu disseste-me que estavas aborrecido e isso é uma coisa boa. Não descarregaste a tua raiva no teu irmão mais novo ou no cão. Não atiraste coisas pelo ar nem bateste na parede. Tu simplesmente me disseste que estavas zangado. Menciona o que quer que seja que ele fez certo. Seja qual for o momento em que uma criança traz até si a raiva verbal dela, ela fez algumas coisas acertadas e evitou outras que seriam erradas. 3. Ajude o seu filho a subir um degrau na escala da raiva. O objetivo é conduzir o seu filho ou a sua filha na direção de uma reação mais positiva à raiva. Isto implica fazer um pedido ao seu filho em vez de uma proibição. Em vez de dizer: não me voltes a chamar esse nome, diga-lhe: de hoje em diante, filho, por favor não me chames esse nome, está bem? Claro que isto não garante que ele nunca mais volte a dizer o que pediu para não dizer, mas garante que, quando ele for suficientemente maduro, ele dará esse passo. Pode ser no dia seguinte, ou várias semanas ou meses depois. Este tipo de treino constitui um processo longo e difícil, mas depois de o ter feito vezes suficientes, o seu filho começará a agir corretamente sem ter de o lembrar. A combinação do seu treino com o seu bom exemplo sobre como lidar com a raiva de uma forma madura ajudará o seu filho a treinar-se a ele próprio após algum tempo. Para mais informações sobre como ajudar as crianças a lidar com a raiva, recomendamos a leitura de 2 livros de Ross: How to Really Love Your Child e How to Really Love Your Teenager. Amor e raiva. Mais uma vez, o elemento mais crucial do treino dos seus filhos para gerir a raiva é o seu amor incondicional por eles. Quando eles sabem que são amados desta forma, quando eles se sentem sempre realmente amados, serão muito mais receptivos ao seu treino. Por outro lado, terá maiores probabilidades de atingir o seu objetivo de os conduzir até à maturidade emocional, até eles chegarem aos 17 anos de idade. Nós definimos amor como procurar no outro os seus interesses e tentar satisfazer as suas necessidades. Com base nesta definição, todas as palavras e atos injustos constituem de facto falta de amor. Nós não podemos amar uma criança e ao mesmo tempo tratá-la mal. Insistir que continuamos a amá-la, mesmo quando nos comportamos mal com ela, é esvaziar a palavra amor de todo o seu sentido. Uma criança assim tratada não se sente amada. Pelo contrário, ela sente-se zangada porque pensa que não é amada. Todos nós conhecemos adultos que são pessoas zangadas, porque sempre se sentiram mal amadas pelos seus pais. Elas podem apresentar razões bastante válidas para a sua raiva, mas na raiz das mesmas está a falta de amor. A conclusão a que essas pessoas chegam é: se eles me amassem, não me teriam tratado como trataram. Nós não estamos a sugerir que as crianças que recebem amor incondicional, falado na sua principal linguagem do amor e nas outras, nunca se zangarão. Elas zangar-se-ão simplesmente porque vivemos num mundo imperfeito. Nem tampouco estamos a dizer que, a fim de resolver a questão da raiva nos seus filhos, tem de concordar com o ponto de vista deles. No entanto,
Deve escutar os seus pontos de vista e compreender as suas preocupações. Depois, poderá avaliar se eles foram prejudicados ou incompreendidos. Haverá momentos em que vai ter de pedir desculpa aos seus filhos. Em outros momentos, poderá ter de lhes explicar o seu raciocínio face a uma determinada decisão que tenha tomado no melhor interesse deles. Mesmo que eles não gostem da sua decisão, respeitá-lo-ão se disponibilizar tempo para escutar e compreender as queixas deles. Processar a raiva e depois treinar os seus filhos a lidar com ela de uma forma madura é uma das partes mais difíceis da função de progenitor. Contudo, as recompensas são grandes. Fale a linguagem do amor do seu filho, mantenha o depósito de amor dele cheio e observe-o à medida que ele se desenvolve e transforma num adulto responsável e cheio de amor, que sabe como processar a raiva e ajudar as outras pessoas a fazer o mesmo.